ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, tirando espinhos, ordena os teus anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha porque nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Ergue tuas mãos, tua vitória chegou. Comece a cantar com muito louvor. Com muito louvor, aleluia! Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Acabou. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, aleluia! Para você que não conhece, muito prazer, meu nome é Aline. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Aqui é um cantinho seguro onde eu venho compartilhar com vocês tudo que eu estou aprendendo sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento e como criar mais intimidade com o Espírito Santo durante a nossa jornada cristã. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado profundamente no meu coração. É tempo de orar mais e buscar mais da minha presença. É tempo de criar intimidade com Deus. Ou seja, se você caiu nesse vídeo, com certeza o Senhor está te chamando para orar mais em nome do Senhor Jesus. Depois desse vídeo você vai entender por que você precisa começar hoje uma vida profunda e tremenda de busca constante de oração. Deste modo eu trouxe para vocês 7 razões, 7 motivos, 7 pontos que eu creio que em nome de Jesus vai ajudar você a destravar os teus olhos espirituais, os teus ouvidos, e assim você vai entender de uma vez por toda, porque ainda hoje você deve começar a buscar cada vez mais uma vida mais profunda de intimidade com Deus por meio da oração. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço encarecidamente para você deixar o seu curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de Gobel, assim você não vai perder nenhuma das bênçãos que Deus tem para sua vida, e claro, compartilhar com um amigo ou com uma amiga para que a gente possa expandir cada vez mais, em nome de Jesus, a mensagem do reino do Senhor. Já curtiu? Já se inscreveu? Compartilhou? Gratidão, muito obrigada. Motivo número 1. Oração é alimento. Quando você ora, você está conversando, você está dialogando com o Senhor, ou seja, você está alimentando o teu espírito em Cristo Jesus. De todas as coisas que Deus permitiu, que pede pra gente fazer, que a Bíblia fala pra gente fazer, entre louvar, adorar, jejuar, buscar a presença do Senhor, dançar em Cristo Jesus, todas as coisas que a Bíblia mostra que a gente pode fazer com Deus, a oração é a minha favorita, porque quando você ora, você está dialogando com o Senhor. É uma via de duas mãos. Você fala, Ele está ali te escutando, Ele está ali observando, Ele está entendendo todas as verdades do seu coração. E aí depois você para, e aí Ele começa a falar e você começa a ouvir o Senhor falar, e Ele te aconselha, Ele te corrige nos momentos que você precisa ser corrigida, Ele te acolhe nos momentos que você precisa ser acolhida, Ele te dá direção para fazer as coisas que você precisa fazer. Então, assim, esse primeiro motivo, eu acredito que já deveria ser o suficiente para você entender que a partir de hoje você precisa orar mais, conversar mais com o Senhor. Não tem nada melhor de quando você começa a aprender a ouvir a voz de Deus. Gente, é maravilhoso. Faz a interpretação correta do que eu tô falando para a vida dessa pessoa maravilhosa, abençoada em Cristo Jesus, que em nome de Jesus ela vem entender o quão é bom e maravilhoso conversar com o Senhor todos os dias da nossa vida. Oração é uma coisa que tem que praticar diariamente em todos os momentos. Orar sem cessar. Motivo número 2.
Oração é mandamento. A gente tem que orar sem cessar. A gente tem que orar em todo momento. Às vezes a gente acha que orar para Deus é você tirar todos os dias 30 minutos, 5 minutos, 10 minutos e ali e acabou. Não, você pode orar com Deus em todo momento. Você pode estar arrumando o cabelo e falando pro Senhor, pedindo aconselhamento para fazer desse dia um dia abençoado, consagrado a Ele. Você pode pedir direção para como conseguir estudar para uma prova. Você pode pedir discernimento para Ele de como que você vai responder a uma proposta ou como você vai lidar com inúmeras situações da sua vida. Então você pode orar para Deus em qualquer momento, qualquer hora. Ele tá ali, ó, prontinho para ouvir você. Além disso, Jesus ensina que a gente deve sempre estar em oração e nunca desanimar. Por exemplo, você tá aí procurando uma oportunidade de emprego, aí você começa a orar, entrega seu primeiro currículo, não passa e fica ali chateado e não ora mais. Não, o Senhor tá literalmente dizendo para você: continua orando a cada currículo que você entrega, e mesmo quando você não estiver entregando o currículo, continua orando, me buscando, que no devido tempo o Senhor vai trazer alegria no seu coração. Por exemplo, eu fiquei 1 ano, quase 2 anos inteiros sem trabalhar, porque eu orei para Deus pedindo para que Ele fechasse todas as portas do maligno e que não permitisse eu entrar em nenhum trabalho que não fosse da vontade dele. E esse 1 ano que eu fiquei sem trabalhar, Deus preparou oportunidades, eu consegui levantar um dinheirinho, Deus preparou uma viagem para mim para Porto Seguro com tudo pago, Deus me sustentou nesse 1 ano. E aí no ano seguinte, eu orei para ele pedindo para passar uma oportunidade de trabalho, ele não deixou, aí eu dei chilique, ele estava tentando me mostrar que ele estava tentando me pôr para trabalhar por conta. Mas eu dei chilique, ele permitiu eu entrar nesse trabalho, fiquei nesse trabalho por 7 meses. Desses 7 meses eu falei: Senhor, eu fiz caquinha, me tira daqui. Aí eu saí do trabalho, se você quiser eu conto para vocês esse testemunho. Eu saí desse trabalho que não tava me fazendo bem em nenhuma das áreas da minha vida, nem pessoal, nem profissional, nem espiritual. Vixe, eu mudei muito a minha personalidade. Até hoje eu peço perdão e misericórdia para Deus pelo jeito que eu agi. Eu creio que ele já até esqueceu, porque ele jogou no mar de esquecimento. Mas enfim. E aí, no mês seguinte, eu comecei a trabalhar por conta. E para honra e glória do Senhor Jesus, por meio do poder dele, da graça dele, da presença dele, hoje já faz 2 anos, vai fazer 3 anos esse ano de 2026, que eu trabalho por conta por meio da sustentação do Senhor. Porque trabalhar por conta, gente, não é fácil, não. Eu trabalho hoje como editora de vídeo, principalmente pessoal que trabalha com redes sociais, e tem sido uma sustentação do Espírito Santo. E isso foi por meio do quê? Da oração. Então, assim como Jesus fala lá em Lucas 11, a gente tem que orar constantemente e não desanimar, porque Deus vai preparando as coisas. É fácil? Não. A gente chora no meio do processo, sim. Mas o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Às vezes uma noite pode ser 1, 2, 3, 4, 5 anos para Deus, mas uma hora cessa, uma hora cessa. Lá em Efésios 6,18 diz que a gente tem que orar o tempo todo no Espírito. Para quem não sabe, orar no Espírito é você orar em línguas. E sabe como que eu fui batizada no dom de orar em línguas? Orando! Eu fiquei orando, pedindo para o Senhor me batizar com o dom de orar em línguas. Eu fiquei orando, entrei em jejum. Inclusive tem um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês, não sei onde que fica, mas vou deixar linkado aqui para vocês podem ver meu testemunho de como que eu fui batizada no Espírito Santo. E lá em Colossenses 4:2 fala que a gente tem que perseverar em oração. Então, sim, a oração, ela é um mandamento. E quando você obedece a Deus, ele fica feliz. E ele recompensa a gente. Porque a gente merece? Não, porque ele é um pai tão bondoso, maravilhoso, que ele gosta de ficar presenteando a gente que somos filhos do Senhor. Sim, você é filha amada, querida, desejada por Deus. Você é filho amado, querido, desejado pelo Senhor. E ele tem prazer em conversar com você. Ele te ama, ele tá o tempo todo ali, ó, pertinho de você. O Espírito Santo está aí do seu lado agora, do meu lado agora, porque ele pode fazer isso, ele pode estar em todos os lugares. Ele tá tipo assim, ó, escuta esse vídeo, presta atenção, porque eu quero conversar mais com você. Eu quero que você saia desse vídeo e comece a conversar comigo. Na verdade, se você quiser ir conversando com a Aline, conversando comigo, eu tô aqui pra te ouvir, porque eu te amo. O Espírito Santo te ama. Eu também te amo em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, eu creio que a partir desse vídeo você vai começar a conversar com o Senhor. Motivo número 3. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Quando você ora, você está dizendo para Deus: Pai, eu confio plenamente no Senhor, eu creio em nome de Jesus que o Senhor é meu auxílio bem presente, meu socorro bem presente, e tudo que eu preciso o Senhor estará comigo. Então eu creio que o Senhor vai me ajudar a lidar com essa situação. Automaticamente você bota a sua confiança no Senhor, aumenta a sua fé e você agrada a Deus, porque Deus fala aí, ó, dependente de mim, meu filho amado, minha filha amada, minha joia preciosa. Quanto mais você pratica orar e entregar na mão do Senhor, mais você vai ter fé, mais você vai agradar o papai, mais o papai vai ficar feliz, mais intimidade a gente vai ter com ele e mais promessas, segredos, coisas maravilhosas que ele tem para contar para você e você vai poder ouvir. Olha que maravilhoso, gente, nós vamos conversar com Deus, de verdade. Comece a orar que vocês vão ver do que eu tô falando. Motivo número 4. Quanto mais você começa a orar, mais intimidade você vai construindo com Deus Pai, mais intimidade você vai construindo com Jesus, nosso bom mestre, e mais intimidade você vai construindo com o grande amor da minha vida, o Espírito Santo. E quanto mais você ora, mais você tá ali conversando com ele, ouvindo ele, recebendo a direção e discernimento dele, e mais experiências extraordinárias você começa a receber do Senhor, mais você começa a entender o que o Senhor tem pra você, tem pra sua vida, e existem inúmeras formas da gente orar, que a gente vai falar disso mais pra frente. Eu passei por uma experiência maravilhosa com Deus, que Ele me acordou de madrugada, e eu senti que era dele me chamando pra orar. Eu vim aqui pro meu escritório, que é um cantinho que eu pra fazer as minhas orações, e eu sentei aqui na mesa, e eu simplesmente falei assim: Senhor, diga o que tu queres, eu estou aqui pra te ouvir, com um pouquinho cansada, assim, com sono, sabe? Aí Deus falou assim: minha filha, eu só te acordei pra dizer que eu te amo e você é minha filha amada. Gente, eu fiquei chorando até eu não sei que horas. Mas eu chorava, o Senhor me trazia versículos bíblicos, falando o quanto ele me amava, o quanto ele gostava de mim, o quanto ele cuidava de mim, e que ele tava comigo, que eu era menina dos olhos dele. Gente, eu chorei horrores. Chorei demais. Às vezes, por causa do cansaço, né, a gente meio que dispensa a Deus. Eu acho isso uma loucura quando eu faço isso. Eu falo: Senhor, por que eu fiz isso? Porque não tem nada melhor que conversar contigo. Mas às vezes a carne vence e às vezes o espírito vence. Agora, em nome de Jesus, para que o nosso espírito vence mais do que a carne. Motivo número 5. A oração é uma arma poderosíssima que vai te ajudar a vencer todas as suas batalhas em Cristo Jesus. Efésios 10 ao 18 diz: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecei inabaláveis. Estais por firmes, cingidos com a verdade, e vestidos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Além da gente ter a couraça da justiça, o cinto da verdade, os calçados do evangelho e toda a armadura do Senhor, no final ele fala: orai sem cessar. Continua orando, suplicando a Deus. Orai no Espírito. Quando você ora no Espírito, você está orando em Espírito ao Senhor. Você está buscando a Deus em Espírito, fortalecendo-se no Espírito de Deus, sendo-se em Cristo Jesus. Então a oração é uma arma poderosa para te ajudar a vencer todas as batalhas que você tiver aqui na Terra. Todas as batalhas carnais, espirituais, mentais, emocionais. A oração é uma arma poderosíssima. Além disso, aqui na palavra, tem vários versículos que mostram pessoas que venceram suas lutas por meio da oração. Por exemplo, lá em Lucas 18:1, Jesus conta a parábola da viúva e do juiz, que ela todos os dias ia lá no juiz e falava: faça-me justiça, faça-me justiça, faça.
faça-me justiça. Até que uma hora que o juiz ficou cansado assim e falou assim, toma sua justiça. Mesma forma é a gente quando a gente tá orando em Deus, Senhor, me ajuda nisso, todos os dias, me ajuda nisso, Deus vai prover o momento certo de te ajudar, vai te direcionar, vai falar se essa não é pra você, se essa não é pra sua vida, e aí você busca nele. Me ajuda a aceitar sua vontade, me ajuda a aceitar sua vontade, me ajuda a aceitar sua vontade. Além disso, a Bíblia também conta a história de Ana, que desejava muito ter filho, foi, orou, buscou a Deus, consagrou o filho dela, disse que ia entregar o filho dela na mão do Senhor e venceu a sua batalha, o seu sonho, o seu desejo por meio da oração. E Esther também conseguiu ajudar o teu povo por meio de jejum e oração. E Daniel, nossa, Daniel é um cara top, gente, maravilhoso, ô servo de Deus. Eu tive o prazer desse ano de ler o livro inteiro de Daniel, na palavra do Senhor, e cara, as pessoas destacam muito a história das covas dos leões e da fornalha de fogo, mas Daniel teve tantas experiências extraordinárias, tantas profecias, ele viu o anjo Gabriel, maravilhoso. Então, assim, ele vencia muitas coisas ali, ó, na oração, jejum e oração, falando com Deus, conversando com o Senhor. Então, orem mais. Motivo número 6. Antes de todo grande milagre, Jesus orou. Os milagres que eu mais gosto, que foi num casamento, e isso mostrou que o Senhor, ele ama o casamento, né? A união do homem e da mulher, as bodas de Canaã, que é quando Jesus ele ora ali na água e fala para os servos servirem, e os homens falam, nossa, todo mundo serve o melhor vinho primeiro e depois o ruim, mas por que vocês serviram o melhor por último? Né? E tipo assim, é Jesus, né? Jesus, não tem como. Outro milagre também que mostra claramente na Bíblia que Jesus ele orou antes de acontecer foi na multiplicações dos pães e peixes. Cara, maravilhoso. Deus foi lá, apresentou o Senhor, e o negócio multiplicou e ainda sobrou 12 cestos. Então Deus é perfeito. Outra também que mostra que o Senhor orou, né? Que no caso foi a libertação dos pecados, foi do paralítico. Aí os fariseus foram lá reclamar e ele falou assim, qual que você acha que é mais fácil? Perdoar os pecados dele ou falar, levanta-te, anda-te, da glória, maravilhoso. E Jesus sempre orava antes de fazer um grande milagre, e isso é show. Aí você pensa comigo, Jesus, sendo Jesus, antes de fazer qualquer coisa, orava, tirava tempo para ficar com Deus. Quando estava triste, tirava um momento para ficar a sós com o Senhor. Estava todo dia ali buscando um momento de solitude com o Pai. Quem somos nós, meros seres humanos, para não orar? E motivo número 7, não exatamente o último, porque existe vários inúmeros motivos para você começar a ter uma vida em oração com Deus, e ele ainda vai revelar para você no decorrer da sua jornada cristã, e para mim também. Deus não rejeita a oração. Não existe oração que é jogada lá no lixão e tal. Não, ele não rejeita, ele escuta suas orações no devido tempo, quando ele quiser, na vontade dele, ele vai te responder, vai te mostrar se essa oração condiz ou não condiz com a vontade dele, e vai te orientando durante toda a sua jornada cristã, para honra e glória dele. Além disso, Deus ele se alegra quando você ora, quando você conversa com ele. Um versículo que eu tenho meditado, que o Senhor tem trazido constantemente no coração, está lá em Hebreus 11:6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galador dos que o buscam. Esse buscam é buscar em oração. Em jejum e oração, porque o tempo todo o Senhor tá falando pra mim de jejum e oração. Acho que o Senhor tá mandando eu jejuar mais, hein? Mas em jejum e oração, deixa o negócio mais fervoroso ainda. Assim, eu já entendi o recado. Esse versículo já comprova o que eu falei pra vocês no começo. A oração, ela aumenta a nossa fé. E aí a oração deixa Deus feliz com a gente, porque a gente tá aumentando a nossa fé por meio dela. E a gente tá buscando Ele, Ele fica muito contente e Ele recompensa todos aqueles que buscam a tua presença. Além disso, algo que o Senhor tem falado profundamente e não deixou encerrar esse vídeo antes de falar isso pra vocês façam orações pequenas. Às vezes a gente acha que pra gente fazer uma oração pra Deus, a gente precisa usar palavras mirabolantes, devemos usar coisas mirabolantes para que Ele nos escute. A única coisa que o Senhor quer é que você seja sincera
é que você seja justa, é que você fale a verdade pra ele. Por exemplo, ontem eu tava aqui mexendo no meu computador, eu fui ligar ele, e quando desliga ele por completo, uma das telas não pega de jeito maneira. E eu comecei a ficar chorando de raiva, estressada, porque ela não queria pegar, e o meu noivo falou assim, amor, ora a Deus, pede ajuda pro Senhor, pede pra Deus te ajudar a lidar com essa situação. Só que eu tava muito estressada e tava querendo reclamar, e ao mesmo tempo eu ficava assim, Senhor, eu não quero reclamar, mas tô estressada porque esse negócio não pega, e eu preciso que essa tela pega porque ela me ajuda a agilizar o processo de trabalho. Eu comecei a chorar, perguntando pra ele, por que o Senhor deixa eu passar por esse estresse, Jesus? Aí o Espírito Santo vem mansamente no meu coração falando, minha filha, não é porque você é cristã, que você me serve, que você não vai passar por lutas, todo mundo passa por lutas. É isso que te fortalece. Eu fui orando, fui pedindo ajuda, fui falando tudo que eu tava sentindo. De repente, fui conectar de novo, pegou. Aí a gente ficou um cara de vergonha. Vergonha. Ai, Senhor, fiquei aí falando asneira, né? Perdoa. Esquece tudo, esquece, por favor. Esquece, deleta. Deleta toda reclamação, perdão. Mas há várias formas de você orar. Existe a oração de desabafo, que foi o que aconteceu comigo ontem, de aconselhamento, que é você pedir para Deus te aconselhar diante de alguma circunstância, de petição, que é quando você pede alguma coisa, inclusive é a que a gente mais faz, né? Só que a gente tem que fazer mais a de agradecimento. Tem a oração por proteção, adoração, intercessão, arrependimento, entrega, súplica e etc. E caso você não saiba como começar a fazer uma oração, eu vou te dar um exemplo de uma que eu anotei aqui, eu gostei muito dela e eu vou compartilhar ela com vocês. Pai, eu não sei como orar, mas eu quero começar a ter mais intimidade com o Senhor por meio da sua ajuda. Por favor, me ajuda. Pronto, você não sabe orar, você chega em Deus e fala, Senhor, eu não sei como orar, me ensina a orar, em nome de Jesus, amém. Uma oração simples, sincera, de coração verdadeiro, entregue para Deus. E para a gente finalizar o nosso vídeo com os 7 motivos para você começar a orar mais ainda hoje, vamos encerrar com uma oração pela minha e pela sua vida, para a honra e glória do Senhor Jesus. Pai, eu venho nesse exato momento agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de estar na Tua presença. Agradeço ao Espírito Santo que está aqui presente conosco e que Ele vem nos ajudar, nos conduzir durante todo o nosso dia, em nome do Senhor Jesus. Que venhamos ser pessoas verdadeiramente entregues à Tua palavra, que venhamos verdadeiramente buscar o Senhor em jejum e oração. Jejuar cada vez mais para fazer crescer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito em Cristo Jesus. Que venhamos orar, aumentar a nossa fé para alegrar e viver experiências extraordinárias com o Senhor, em nome de Jesus. Amém! Eita glória! Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu curtir aqui pra mim, se inscreva no canal, ativa o sininho de Gobel e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas para que possamos expandir a mensagem do reino do Senhor Jesus. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês gostariam de saber mais sobre esse assunto, sobre oração. E eu vou finalizando esse vídeo com vocês por aqui com um beijo na testa, fiquem com Deus e fui!